Saudações cristãs a todos. Eu gostaria também de agradecer aqueles que estão acompanhando esse canal. Um beijão no coração de vocês, um ósculo santo. Que as saudações sejam para todos vocês que estão junto conosco e que Deus possa também dar para todos alegria e bastante felicidade, ok? Em nome do Senhor Jesus. Perdoa aí a tosse, que eu estou um pouquinho com frio hoje aqui. Bom, irmãos, o assunto hoje não é bem uma pregação, mas é a respeito de pessoas que não acreditam muito, ou quase não acreditam na Bíblia, não leem a Bíblia. Tem um tesouro dentro de casa, uma literatura que traz bem, só bem para a nossa alma, que faz com que nós aprendamos das coisas de Deus, do céu, e muitos não acreditam, não leem, enfim, tem lá às vezes guardado e acha que é um livro igual aos outros, que é para ser lido igual aos outros. Não, irmãos. A Bíblia Sagrada, que hoje nós chamamos de Bíblia, que antigamente, irmãos, ela era conhecida já na época de Moisés, já existia quando Moisés escreveu a Torá, que quer dizer Pentateuco, que eram os livros da lei, e depois da antiga aliança, depois o Senhor Jesus Cristo nasceu, Yeshua HaMashiach em hebraico, para que vocês saibam, e foi transliterado para o português, né? E assim como o nome ele não é traduzido, mas ele pode ser transliterado, certo, irmãos? Então, para quem não sabe, né, logicamente, se eu falar John, eu estou falando João, isso é em inglês, não é? Se eu falar Paul, eu estou falando Paulo, isso é em inglês. Eu não sei se estou pronunciando muito bem, que faz muito tempo que eu não falo, mas mais ou menos assim. Assim também é a Bíblia, quando ela foi transliterada, alguns nomes, irmãos, que foram transliterados, foram deixados no original. Mas Yeshua HaMashiach não dava para deixar no original, porque ia trazer uma certa confusão. Porque vejamos bem, a palavra Yeshua também quer dizer Josué, ou Yahoshua também. Então, nós em hebraico chamamos de Yeshua, que seria Jesus. HaMashiach, que é o Messias. O Messias quer dizer Cristo, certo? Foi transliterado para o grego, certo, irmãos? Em italiano já é Jesus, né? Em português é Jesus, que vem do latim, ok, irmãos? Bom, mas a questão é o seguinte, você pode me perguntar, e a Bíblia? Como você pode me garantir que o que está escrito na Bíblia realmente é uma realidade? Antes, eu gostaria de ler, quero que você assista esse vídeo até o fim. Pode até você pensar que é cansativo, mas esse vídeo já é mais um vídeo instrutivo. Claro que eu não sou um expert, mas naquilo que eu aprendi eu vou tentar passar na minha simplicidade. Cada um tem uma forma. Eu quero passar para vocês, eu vou ler aqui, eu tenho aqui na minha mão agora 1, 2, 3, 4 Bíblias, certo? 4. Tem uma em português, uma judaica traduzida para o português, uma espanhola, da Espanha, e outra italiana. Eu vou ler um versículo só de cada Bíblia dessas. Você presta atenção. Vamos ver se tem alguma diferença. Primeiro eu vou ler aqui 14 de João, São João, né? O Novo Testamento, que seria a Nova Aliança. Vocês prestem atenção, irmãos. 14, São João. Eu vou ler na tradução de João Ferreira de Almeida, que era um padre, certo, irmãos? João Ferreira de Almeida era um padre.
depois ele se converteu, enfim, para outra... Bom, isso daí nós deixamos para outro dia. Vamos ficar só na Bíblia, não das traduções. Vamos ficar só nas traduções, ok? Então vamos lá, irmão. Que nós não estamos falando de religião. Nós vamos falar da Bíblia, das Escrituras, como você queira conhecer, certo? Para provar para você que a Escritura é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus no sentido de você procurar dentro dela e achar o que é de Deus e o que não é. Não, ela é a palavra de Deus. Então vamos ler aqui, primeiro em 14 de João. São João Evangelho. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Ok? Aqui eu li 14 de João do Evangelho até o versículo 2. Primeiro versículo ao 2, ok? Agora eu vou pegar a outra Bíblia, vou pegar a Bíblia judaica e ler o mesmo capítulo e o mesmo versículo. Preste atenção aí, se quiser anotar, tá? Pode anotar. 14 de João. Agora eu irei ler na Bíblia judaica, traduzida para o português. Aqui eles não fizeram transliteração dos nomes. Você pode ver aqui, ó, que tem até o símbolozinho do menorá ali. Essa aqui é a Bíblia judaica. Não sei se você está percebendo aí, ó. Bíblia judaica completa. Vou ler nessa Bíblia. Eu estou um pouco constrangido por causa dessa tosse aqui, mas vocês não reparem. Isso não é nada de mal, não. É porque realmente eu peguei uma friagem e saí ontem, precisei sair. Estava frio, choveu, não havia levado uma proteção para a chuva, mas graças a Deus quase não molhei nada, mas fiquei assim, mas tudo bem. Então nós vamos ler agora 14 de João na Bíblia judaica, presta atenção. Há, claro, uma diferença na linguagem, mas o contexto é o mesmo, presta atenção. Ó. Não se deixem perturbar, confie em Deus, confie em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu lhes teria... Um momentinho, eu lhes teria... dito, porque vou até lá para lhes preparar lugar. Não é a mesma coisa? Ali apenas há uma diferença na linguística, mas quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que não tem nada de diferente ali. Eu vou agora tentar ler em espanhol. Vejamos que meu espanhol não é muito bom. Também pouco tempo que não treino muito, mas vamos ler. Capítulo 14 também, só que agora eu vou ler em espanhol. A Bíblia está aqui, ó. Quem estiver duvidando, creio que vocês não vão duvidar, né? Essa aqui é a Bíblia espanhola, ok, irmãos? Então nós vamos ler o mesmo capítulo e o mesmo versículo na Bíblia espanhola, ok? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Certo? É a mesma coisa, só em outra língua. Estão percebendo? Se eu colocar em inglês, se eu colocar... Enfim, qualquer língua que eu colocar aqui vai ser igual. Ok? Agora essa língua aqui, faz muito tempo, eu estou aprendendo ainda. Então vamos ver se eu consigo falar. Essa aqui, ó. La Bíblia, la Sacra Bíblia. É a Bíblia italiana. No mesmo capítulo, só que aqui está escrito Giovanni. Porque João em italiano é Giovanni, certo? Então 14 de São João, 14 de Giovanni. Para você entender bem, você quer. Presta atenção.
Nós vamos ler até o versículo a qual nós lemos ali também, no mesmo livro e o mesmo versículo. Ai vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E la casa del Padre mio, ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse, che io vado prepararvi un luogo. Isso aqui em italiano, quer dizer a mesma coisa. Então vocês observaram que eu li aqui em 4 Bíblias, e as 4 Bíblias, no mesmo capítulo, falavam a mesma coisa, é claro que num idioma diferente, ok? Vocês observaram que eu li uma Bíblia judaica também. Vocês observaram que eu li uma Bíblia judaica, uma portuguesa, uma judaica, uma espanhola e uma italiana. Houve alguma diferença? Pode ter havido alguma diferença na língua, na tradução, como há no hebraico. Na linguagem original hebraica, para vocês terem uma ideia, uma letra às vezes significa muita coisa. As letras são espirituais. Tem até uma oração muito bonita, que outra hora eu vou ver se eu canto, chama Ana Berroa. É uma oração milenar, que cada letra simboliza alguma coisa, cada letra simboliza uma parte do nosso corpo. Dizem os rabinos, né? Nós sabemos que isso daí é uma cultura judaica. Diz os rabinos que quem fazem essa oração em muita comunhão, eles ficam mais espiritualizados. Mas nós cremos que em Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, é quem nos espiritualiza. Mas a oração é muito bonita, cantada. Depois eu vou ver se canto. Eu não sei cantar muito bem no hebraico, mas eu coloco ali o karaokê e vou tentar cantar, se eu conseguir. Mas agora não. Agora nós estamos dando uma explicação, porque muitos não entendem. Então você pode me perguntar. Então eu fiz aqui escrevi para mim não esquecer. Você pode chegar perguntar. Bom, a Bíblia chegou até nós como, irmão? Como é que chegou essa Bíblia? Foram os homens? Como é que foi que o irmão quer garantir que tudo que está escrito aí é verdadeiro? Bom, então eu vou agora explicar para vocês rapidamente, ok? A Bíblia chegou até nós de forma natural. Como assim de forma natural, você pode me perguntar? Bom, então eu não vou começar na da criação, porque senão vai demorar muito, né? Mas vamos começar falando de Israel. Israel é o lugar onde da onde nasceu as principais religiões que existem no mundo hoje, as principais. O cristianismo, e o judaísmo e o islamismo. Todas essas 3 religiões, elas nasceram ali, naquela região, em Israel. Fica na região da Ásia, que é o Oriente Médio, ok? E em Jerusalém. Jerusalém é o centro que nasceu todas as religiões que hoje nós conhecemos, né? Então, no sentido, vamos dizer assim, como eles falam, da fé abraâmica, que muitos falam isso, né? Nós acreditamos em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que também, claro, porque dali nasceu o cristianismo, precedeu da linhagem da tribo de Davi, mas foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem chamada Maria, certo, irmãos? Todos conhecem a história, que não é uma história, não é? Hoje muitos marcam datas, essas coisas todas, bom, cada um faz o que sente, porém às vezes se esquecem do principal, que é lembrar, né, de Jesus Cristo. Nós temos que lembrar dele todo dia, não é? Mas tem muitos que não lembram. Mas tudo isso daí é uma questão de fé. Eu não estou aqui para criticar ninguém, certo? Estou aqui apenas para expor
como a Bíblia é digna e de toda aceitação, certo? Não existe outra maneira de eu explicar a não ser assim, vocês vão entender. Pode colocar um PhD, pode colocar um teólogo, pode colocar quem for. Ele não vai sair dessa explicação que eu vou falar aqui. Eu não sou teólogo, eu não sou PhD, a não ser que ele seja uma pessoa que não crê em nada. Aí cada um tem a sua opinião e eu não estou aqui para discutir opiniões. Estou aqui para colocar aquilo que eu aprendi para aqueles que precisam também entender o que é ter na sua mão um livro sagrado como esse. E muitos perdem de ser abençoados espiritualmente, materialmente, está com a riqueza, a maior riqueza nas suas mãos. Aí você pode me dizer, por que você está tão provado, pobre, você já foi bem de vida, agora está assim. Ou pode dizer para outro, você já teve uma vida melhor, agora está assim. Isso não é nada, irmãos. Isso aí apenas é uma consequência da natureza, é uma consequência daquilo que nós temos que passar, pelo projeto que nós temos que viver. Isso não é motivo de nós reclamarmos. Nós em tudo temos que dar graças a Deus. Então vamos ver. A Bíblia chegou a nós de forma natural. Por exemplo, irmãos, Israel, ele havia cometido algumas irregularidades, coisas que não eram de acordo, a Torá, quer dizer lei, e nós temos na Bíblia, na completa Bíblia, que seria os livros do Pentateuco, não é? E também existem os outros livros, que são os livros de Juízes, de Reis, enfim. Vários livros. Mas para você que nunca leu a Bíblia, eu aconselho você começar a ler do Novo Testamento, da Nova Aliança, onde está escrito assim, Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou se você estiver em outro país, você vai procurar ali. Eu aconselho você começar a ler dali, para você começar a entender o mistério de Cristo, porque é bom ler tudo, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse. Você pode cansar, então vai aos pouquinhos, vai lendo assim devagar, para você prestar atenção. O que você não sabe, você escreve num papelzinho, você pode mandar por e-mail para mim, eu procurarei te ajudar, ok? É por isso que estou aqui. Bom, então, Israel cometeu muitos erros, né? Então o que Deus fez? Deus mandou pessoas, profetas, mas eram homens estudados, teólogos? Não, eram homens simples. Isso não quer dizer que nós não temos que estudar hoje, irmão, certo? Eram homens simples, irmãos. E alguns outros eram estudados. Nós podemos dizer que alguns outros até tinham uma certa cultura. Por exemplo, Paulo, que antigamente era Saulo, e na Bíblia judaica eles chamam de Shaulo, né? Seria Paulo para nós. Então, irmãos, Paulo era um rabino, ele foi criado aos pés de Gamaliel, era um judeu rabino, ferrenho na lei, conhecia. Gamaliel era uma pessoa, irmãos, que era como se fosse um professor, um mestre do rabinato, uma pessoa que tinha conhecimento profundo. E Paulo foi criado ao pé dele, quer dizer, junto com ele, certo, irmão? A forma portuguesa de falar aqui, quando você fala estou ao pé daquela pessoa, não é que você está ajoelhado no pé dela, é que você está próximo dela. Aí no Brasil, às vezes, a pessoa pode pensar diferente, porque nós falamos um português diferente do português brasileiro. Eu ainda falo português brasileiro porque eu nasci no Brasil, mas meu pai era português legítimo, então, mas como eu estudei no Brasil, assim por diante, a minha língua, logicamente, que é a língua no português brasileiro. Existem alguns termos que não são, não dá para a gente explicar para vocês. Vocês podem se achar até palavrão. Tem palavras que você não reconhece como uma palavra correta, porém não é nenhum palavrão para nós aqui, ok? Não vou falar aqui porque é um assunto bíblico, certo? Então, irmãos, importa que nós acreditamos na Bíblia. Então isso aqui é uma coisa bem clara. Pessoas que tinham cultura. Paulo era uma pessoa que tinha muita cultura, não é, irmão? Uma pessoa que tinha muito conhecimento. Até mesmo, se vocês forem pegar as epístolas, vocês vão ver a forma
dele escrever. Você já vai perceber que a forma dele escrever já era uma forma mais específica, mais cultural, certo, irmãos? E outros escreviam de uma forma mais simples. E Paulo era muito ousado, ele tinha uma certa ousadia. Ele era uma pessoa, olhando para o livro sagrado, você percebe também a personalidade da pessoa. Houve alguém que cometeu um erro, Pedro, por exemplo, Paulo chamou ele a atenção. Pedro era o mais antigo, mais velho dos apóstolos. Paulo praticamente foi um apóstolo que chegou por último. Mas quando ele viu que Pedro errou, ele chamou-lhe a atenção. Então por aí vocês observam, irmãos, que como Deus, ele faz as coisas, não é? Então, irmãos, nós temos que entender tudo isso. E cada um falava de uma forma. Um falava de uma forma simples, outro falava de outra forma. E assim, irmãos, nós sabemos que também no Velho Testamento, Isaías, por exemplo, muitos não sabem, mas Isaías, ele era membro de uma corte. Vocês sabiam disso? Isaías era um homem nobre em Israel. Ele não foi um homem assim, que não tivesse uma colocação. Isaías participava da corte. E Deus fez ele um profeta, irmãos, certo? É só procurar na história, vocês vão encontrar isso. Irmão. Então, vocês vejam bem. Olha só, que mistura. Isaías, membro da corte. Paulo, rabino. Né? João, pescador. Né? Paulo escrevia com muita satisfação e também com muito conhecimento. Ele conhecia toda a lei, toda a Torá, ele sabia tudo. Ele era um homem cheio de conhecimento material daquilo que ele falava. E Deus o revestiu do espiritual. Certo, irmãos? A ponto dele dizer que aquilo que ele sabia servia de esterco. Muitos interpretam isso mal. Quando ele quis dizer que servia de esterco, é porque você tendo conhecimento, é como um esterco que você coloca na terra e planta uma planta, a terra ela não está preparada, mas com aquele insumo, aquele esterco, vamos dizer assim, aquilo vai ajudar, vai fortalecer a terra e a planta vai nascer com força, provavelmente produzir frutos bons. Certo, irmão? Não quer dizer que era esterco que ia jogar fora, não. Não é isso daí. Vocês estão entendendo bem, irmãos, o que eu quero dizer? Então tudo aquilo serve. Por isso que é bom a gente ter conhecimento para poder não errar. Não é que você vai... Não há mal nenhum você estudar, você ter conhecimento naquilo que você deseja fazer. Se eu não tenho conhecimento para explicar, para pesquisar, para procurar, como é que eu vou falar? Eu gosto de cantar, mas há momentos que eu tenho que dar alguma explicação, principalmente para aqueles que desconhecem a Bíblia, ou até mesmo aqueles que conhecem e a interpretam de uma forma errada. Certo, irmãos? Então, irmãos, vejamos, nós podemos ver isso, as características. João Batista, que batizava, ele não era uma pessoa assim, muito mansa, ele era realmente ousado e falava com autoridade. Já pensou? Ele chamava aqueles que iam se batizar, que estavam no pecado, falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vai falar isso hoje aí, irmão. Isso é processado. Falar numa igreja isso aí, né? Mas não, era a cultura daquela época, não existia crime nisso daí, irmão. Então nós temos que verificar essas coisas, entendendo, irmão? Ele falava mesmo sem ter nenhum temor. Isso aqui, eu escrevi alguma coisa aqui também. Deixa eu ver se está aqui, irmãos. Espera aí. Coisas que eu não falei muito. Estou falando muita coisa que não está aqui, que Deus vai me trazendo em frente, mas eu tenho preocupação, que eu não quero que prolongue o vídeo, porque eu desejo que você assista tudo. Então, irmãos, Deus sempre trabalhou no coração também dos homens para aperfeiçoá-los, certo? Não é porque Paulo era daquele jeito, porque João Batista era daquele jeito, que o Senhor Jesus não trabalhou, que Deus não trabalhou. Ele trabalha nos nossos corações. Por isso, uma irmã me fez uma pergunta: irmão, será que eu
ser condenado, eu não vou ser condenado. Jamais eu falarei uma coisa dessa. Como? Quem sou eu para julgar alguém? Muito pelo contrário, eu também tenho os meus erros, meus pecados, as minhas faltas. Quem é o homem que não erra? O importante é nós crermos em Deus acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, e cumprir os mandamentos que são os mandamentos que nós já conhecemos, os mandamentos não os cerimoniais, mas os mandamentos morais, que às vezes sem perceber nós estamos cumprindo. Sem perceber você cumpre. Né? Até nas próprias leis, quando elas são leis baseadas na doutrina cristã, ela contraria muitas coisas que hoje o homem quer aprovar, tá entendendo, irmãos? Mas isso é porque é o final dos tempos. Então Deus sempre trabalha. Então, irmãos, se nós formos olhar também, achar que nós vamos achar defeito na Escritura, não tem defeito, apenas, irmãos, existem traduções que foram feitas por tradutores especialistas. E existem traduções que foram feitas por tradutores ou por copistas, né? Porque já existiam tradutores e existiam os copistas também. O que é copista, irmão? Que copiava, já sabia a lei, sabia a Bíblia, sabia aquele idioma e copiava. E o tradutor, porque vocês podem ver que o Novo Testamento ele foi copiado, ele foi traduzido, muitas coisas do hebraico para o grego. Então a maioria do Novo Testamento nós vamos encontrar, mais ou menos, para os irmãos terem uma ideia, 5.700 traduções, 5.700 traduções em microfilme. Ali você vai ver escrito em grego. Ali você tendo alguma dúvida, você vai ali e você já vai ver que não tem nada de fora ali, tá tudo certo. Passado diretamente do grego, não foi para o romano, depois que foi para o latim. Então é um pouco difícil a gente falar assim, ó, tá errado isso aqui ou aquilo ali. Eu também pensava algumas coisas, mas hoje eu já interpreto de outra forma, pelo conhecimento que Deus está, pelo Espírito de Deus, me ajudando a entender, a compreender, ok? Isso aqui é como uma aula, irmãos, mas já vai terminar, tá? Então, irmãos, vocês podem ver, livro de Coríntios. Qual livro de Coríntios que você conhece? 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas você sabia que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios? Como o irmão sabe, eu marquei aqui o capítulo, ó. Em 1 Coríntios 9, está escrito assim, sobre a primeira carta que Paulo já havia escrito. Então, se no livro de 1 Coríntios Paulo fala de uma primeira carta, esta primeira carta que nós temos já é a segunda. Vocês estão entendendo, irmãos? E depois no livro, e também está escrito, irmãos, olha, veja bem, 1, 2, né? E depois também está escrito que depois da primeira, ele escreveu a segunda, aí vem 1, 2, 3, e depois escreveu a quarta. Agora eu pergunto, por que esta primeira que Paulo escreveu não está na Bíblia? E aquela última, a quarta carta, não está na Bíblia? Irmãos, é fácil de nós entendermos. É porque não era para ficar. Deus não permitiu. Não era assunto para nós, na nossa atualidade, que iria combinar com a nossa cultura. Talvez fosse algo que não fosse para nós. Ok, irmãos? Ah, mas eu acho que foi o fulano que tirou, o fulano que acrescentou. Irmãos, eu pensava isso, mas hoje eu entendo que nada acontece, irmãos, sem que seja a vontade de Deus. Se está ali é porque Deus quis, está entendendo, irmão? O importante é nós estarmos em Cristo, porque só Jesus Cristo nos salva. Não há
não há nada. Só o Senhor Jesus Cristo que vai dar salvação para o homem, e muitos nem acreditam que vai ter salvação, vida após a morte, ressurreição, muitos não acreditam. Mas vai haver, nós estamos vendo aí o cumprimento das palavras que estão escritas. É naturalmente que vai ter traduções que pode ter algum erro, alguma conexão de texto, principalmente na parte hebraica, existem palavras que não existem para nós. Se você começar a estudar o hebraico, você vai ver que você vai encontrar palavras no hebraico que nós não temos como traduzir para o nosso português. Por isso é bom a gente procurar conhecer um pouco do hebraico e um pouquinho do grego. Eu estou estudando um pouco de hebraico em casa, porém com muita dificuldade. Eu não tenho condições de pagar uma escola, então eu tenho que fazer em casa, e é bom para a minha memória devido à minha enfermidade. Mas agradeço a Deus que Deus tem me ajudado, irmãos. Então é claro que há linguagens linguísticas, existem textos que o tradutor nem sabia o que colocava, ele teve que colocar alguma palavra ali para... E isso traz confusão se a pessoa não tiver conhecimento. Por isso que temos que ler a Bíblia e estudá-la. A palavra examinai a Escritura, irmãos. Alguém diz que não podemos estudar. Como não podemos estudar? Onde que está escrito? Está escrito lá em 5 de João, versículo 39, irmão. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E o que é examinar? Procura aí no teu dicionário, é fácil. Examinar é estudar, pesquisar, analisar. Isso não é difícil de você entender, ok? Então presta bem atenção. Agora aqui eu vou ler o que está escrito. Bom, isso aqui eu escrevi aqui, mas nem precisava. Então Deus, ele, por meio do seu Espírito, ele atuou em tudo isso. Deus não ia deixar que chegasse até nós algo falso para nos enganar durante séculos. Porque Deus não quer que nós sejamos enganados, antes que nós sejamos iluminados pela palavra que ele tem nos dado, ok? Então, esses livros foram copiados, foram traduzidos. Então, se você tem... mas eu tenho dúvida. Eu conheço pessoas, tenho assim, conhecimento de pessoas que passaram dentro de um instituto que analisa a Bíblia, que analisa os manuscritos, irmão. Deixa eu ver se eu acho o nome do instituto aqui, que eu escrevi esse nome. Deixa eu ver aqui, irmãos. O Novo Testamento. Tá aqui. Eu marquei aqui, irmãos. Se eu marquei. Existem 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento. Na Torá é mais fácil, porque já começou Moisés escrevendo, então é mais fácil de... Eu tenho a Torá, então você pega a Torá e analisa pela Torá, você vê o Velho Testamento, logicamente que você vai ver, confere. Agora o Novo Testamento, como foi repudiado por muitos judeus que não creem até hoje em Yeshua, em Jesus Cristo, né? Eles não creem, embora o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Deus, por misericórdia, numa época que eu tinha uma certa condição, me deu a graça de ir a Israel 7 vezes. Eu estive em Belém da Judéia, no lugar que supostamente foi o lugar do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ok? Chama Bethlehem, chamamos Belém, né? Belém da Judéia. Então esses 5.700 livros, irmão, ele tem realmente fundamentos e formas de você observar que ele não tem erro. Como que eu vou descobrir? Bom, você tem que acreditar no que eu estou falando. Agora, se você tiver dinheiro, você vai na Alemanha. Lá tem um centro de microfilmagem, eu não me lembro o nome da cidade agora. E as passagens de todos os livros do Novo Testamento, praticamente quase 5.000 e poucas, 5.700, talvez não chegue a isso, mas eles têm as passagens na Alemanha em grego original, e em manuscritos ainda,
que foram microfilmados, certo? Isso daí, muitos que têm condições vão lá, e aqueles que gostam de estudar, estudam essas microfilmagens desses manuscritos, comparando com aquilo que nós temos. E logicamente, eles vão ter que confessar, realmente isso daí não tem explicação. Como é que um livro é praticamente, irmão, desde a Torá, irmão, nós estamos em que ano judaico agora? Mais de 5.000, não é? Eu acredito que sim, eu tinha aqui marcado a data, mas o calendário judaico é 5.000 e alguma coisa. Bom, em 2017 estava em 5.777, agora eu não sei, porque agora já faz algum tempo que eu não conto. Isso é em 2017, porque para quem não sabe, o calendário judaico não é igual ao calendário cristão, ok? É diferente, os meses também são diferentes, mas eu vou parar por aqui. Uma coisa é certa, eles usam o calendário ocidental a fins de comércio, porque eles não podem utilizar o calendário deles, que senão não bateria. Tanto é que os dias lá é contado, não como nós aqui. Por exemplo, hoje nós estamos, aqui é quinta-feira. Até às 6 horas da tarde de hoje é quinta-feira. Passou das 6 horas da tarde, os irmãos terem uma ideia, já não é mais quinta-feira, já é sexta. Certo? E quando chega a sexta, às 6 horas da tarde, quando o sol já foi embora, está terminando a sexta. Termina 6 horas, ainda é sexta. Passou das 6, já é sábado. É diferente o calendário. E até os nomes, né? O calendário tem o mês de Nissan, enfim, tem. Eu não vou falar os calendários, mano, porque já está em 37 minutos aqui. Eu gostaria que vocês assistissem. Isso é instrutivo. E para você que ainda não leu a Bíblia, que não acredita, olha, eu vou te dizer uma coisa, presta bem atenção. É muito importante. Você vai sentir muito bem a tua alma, teu espírito. Vai limpar, vai lavar a tua alma. Você vai perceber que as coisas que são tão complicadas, quando você começar a ler ali os milagres que o Senhor Jesus Cristo fez, você pode até pensar, mas eu não acredito. Faz o seguinte, ó, eu vou te dar uma receita, tá? Ninguém precisa saber que você vai fazer, faça se você quiser. Antes de você se deitar, de noite, que você vem do seu trabalho, está lá sozinho no teu quarto, fecha a porta, dobre o teu joelho e fale, nem que seja 3 palavrinhas com Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, quero pedir para ti abrir a minha mente a respeito da fé, da salvação, porque hoje muitos estão depressivos por verem guerras e tantas coisas, e nós temos algo melhor que nos espera lá na frente. Mas para isso você tem que conhecer o que está escrito aqui. Você pode dizer, mas tem tantas religiões. Eu não estou falando de religião. Você viu eu tocar em nome de religião aqui? Eu estou falando da Bíblia. Procure. Você não tem, procure adquirir. Você vai lá, se você mora em Portugal, vai na FENAC, encomende uma. Da João Ferreira de Almeida. E preferência João Ferreira de Almeida ou King James, tá? King James 1611. É uma Bíblia muito boa tradução. Ou a João Ferreira de Almeida também. Procure essas 2 traduções, para que você não venha pegar uma tradução mais complicada. Certo? Essas traduções são as mais vendidas, porque tem mais... ou a Bíblia de Jerusalém também você pode comprar. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que se usa até na Igreja Católica. Peça uma Bíblia de Jerusalém, vai lá e encomenda. Se não tem, você encomenda. Também uma Bíblia muito boa. Já a judaica você pode encomendar, porém você vai perceber que ela é muito boa, irmãos. Excelente. Mas só que os versículos, como ele é traduzido, então eles são iguais, porém de uma forma diferente de expressar. Aqui eu disse, não se turbe o vosso coração. Ali ele disse o quê? Não fique triste o vosso coração e não se atemorize. Não fique triste, quer dizer, não se turbe. É mais ou menos assim.
quer dizer a mesma coisa, mas com outras palavras. Então aceite esse meu conselho, eu amo você, ok? E depois eu vou tentar cantar o Ana Berroa no outro vídeo, talvez, ou outro dia, tá? Vamos ficar agora por aqui para não cansar você. Um ósculo santo dentro do teu coração. Quando eu falo um ósculo santo é um beijo, tá? Dentro do teu coração. E, por favor, compartilhem esses vídeos. Nós sabemos que hoje muitos estão preocupados com crises financeiras, crises políticas e tantas coisas, mas vamos preocupar um pouco de conhecer mais o que é de Deus, porque todas essas crises aí não vai impedir-nos de nós herdarmos aquilo que nós queremos herdar, que é um dia a vida eterna. Alguém pode ter dito para você, morreu, acabou. Não é bem assim não, viu? Não fica com essa história de morreu, acabou, porque morreu, aí que vai começar. Se você ler a Bíblia, você vai ver que eu estou falando a verdade, ok? Por isso que eu não tenho medo de morrer, por causa disso. Para mim, se Deus tiver que vir amanhã, pode vir agora, eu estou em paz. Desde que eu esteja com meu coração em paz, eu não tenho medo. Agora, é claro, eu não tenho medo, mas eu também não vou, só porque eu não tenho medo, eu não vou me medicar, eu não vou me cuidar minha vida, não vou tomar banho, não vou pentear o meu cabelo, colocar um perfume, ficar cheiroso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos que ser limpos, não é? Então vamos ser limpos, não só de corpo, mas principalmente de alma. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e as saudações cristãs a todos, e que ao eterno Deus, o único Deus, seja dada a glória e honra para sempre. Amém. Fiquem com Deus. E um bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês, ok? Deus os abençoe.